Olá, meninas e meninos. Hoje eu também a pedido de uma aula, eu vou falar sobre Nicolau Copérnico e seu heliocentrismo. Só que para falar de Copérnico, eu tenho que falar também de Galileu Galilei, que viveu quase 100 anos depois, tá? Bom, quase 100 anos separam estes dois gênios da astronomia. Nicolau Copérnico, nasceu em 1473 e Galileu Galilei, 91 anos depois. Ele nasceu em 1564. Copérnico nasceu na Polônia e Galileu em Florença, tá? Bom, eu vou começar com o polonês Copérnico, mas eu não resisto. Tenho que falar um pouco da Polônia, cuja capital é Varsóvia. Polônia que está na mídia atualmente, que está recebendo muitos fugidos da guerra da Ucrânia. Então, a Polônia é um país que eu tenho que falar alguma coisa. Primeiro, porque foi com a sua invasão, no dia 1º de setembro de 1939, que vai surgir a Segunda Guerra Mundial. Todos sabem que no dia 1º de setembro de 1939, os alemães nazistas invadem a Polônia, começando então a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. Mas tinha que ter uma justificativa. Por que os alemães invadiram a Polônia? Para justificar tal ação, os nazistas alegaram falsamente que a Polônia planejava, com suas aliadas Grã-Bretanha e França, cercar e desmembrar a Alemanha, e que os poloneses perseguiam pessoas da etnia alemã em seu país. Tudo falso, mas é uma justificativa porque eles estavam invadindo o território. Mas ainda sobre a guerra, o assunto dessa aula não é a guerra, mas tem que falar alguma coisa porque a Polônia está muito... é a terra onde nasceu Copérnico, tá? Ainda sobre a guerra, 39 a 45, de todos os países envolvidos, a Polônia foi que mais perdeu vidas, proporcionalmente à sua população total. Mais de 6 milhões de poloneses morreram, de habitantes da Polônia. Metade deles eram judeus. Até a Segunda Guerra, a Polônia tinha muitas religiões no seu território. Tinha cristãos, ortodoxos, protestantes, católicos, judaicos. Hoje, a Polônia, mais de 90% são cristãos, tá? Outra parte que também não tem nada a ver com a aula, mas é bom, adoro falar o IDH do país. O IDH da Polônia é muito alto, está no número 35, com quase 190 países, realmente o seu índice de desenvolvimento humano é muito alto. Bom, vou falar agora da Nova Polônia. A Nova Polônia saiu da guerra 20% menos em território, forçando a migração de milhares de pessoas, principalmente polacos, que são poloneses, alemães, ucranianos e judeus. Perto do fim da Segunda Guerra, o exército nazista foi expulso do território polonês graças ao avanço dos russos, tá? Bom, foi só uma parte, porque a Polônia sempre me apaixonou e agora mais ainda. Vocês veem quantos refugiados ela está acobertando, ela está recebendo no seu território. Um país que sofreu tanto na guerra, né? Bom, mas vou voltar ao polonês Copérnico, tá? O cientista que defendia o heliocentrismo. O que é isso? O Sol como centro do universo, e não a Terra como Ptolomeu pregava e pregou até então. A Igreja, Aristóteles e muitos filósofos do século XV defendiam a teoria de Ptolomeu de que a Terra era o centro do universo. Bom, a teoria do geocentrismo, foi abalada então pelo Copérnico em 1537. Quando ele divulgou que essa visão geocêntrica tradicional, quer dizer, a Terra como centro, estava errada. O Sol é que ficava no centro e os corpos celestes giravam ao seu redor.
Sua teoria foi tão revolucionária que Copérnico deixou até escrito, está escrito. Quando dediquei algum tempo à ideia do heliocentrismo, o meu receio de ser desprezado pela novidade e o aparente contrassenso quase me fez largar a obra feita. Quer dizer, quase que ele largou a obra, embora ele acreditasse nela, mas ele tinha receio de ser desprezado por todos, né? Bom, isso foi em 1537 quando ele divulgou. Em 1543, sua teoria foi publicada num livro que ele escreveu, Da Revolução de Esferas Celestes. Bom, aí como é que ele viveu, né? A igreja pensando o contrário, muitos estudiosos, né? Muitos achando o contrário. Como é que ele viveu? Não viveu muito mal, não, sabe por quê? Apesar de muitos serem contrários à sua teoria, não houve perseguição na sua época, ou críticas sistemáticas ao modelo heliocentrismo. Ele não sofreu muito, quem vai sofrer depois vai ser Galileu, vou explicar. Bom, membros da cúpula católica, logicamente, não aceitaram a tese de Copérnico, tá? Eles aceitavam o geocentrismo. Mas eles, segundo os historiadores, a própria Igreja Católica ficou impressionada por essa proposta. Não aceitaram, mas insistiram para que essas ideias fossem mais aprofundadas e desenvolvidas, tá? A resistência maior ao heliocentrismo se deu bem depois com Galileu Galilei, que eu já falei que nasceu 91 anos depois de Copérnico, tá? E o Galileu Galilei vai morrer em 1642. Quem era Galileu Galilei, que também defendeu a teoria heliocentrista? Era um físico, astrônomo, engenheiro florentino, já falei para vocês, que nasceu em Florença, tá? Ele é considerado o pai da física e ciência moderna. Ele defendeu o heliocentrismo durante toda a sua vida. Mas foi tão controversa essa defesa, porque encontrou muita oposição, até de astrônomos, que duvidavam do heliocentrismo. Ele chegou, Galileu, a ser convocado pelo Papa Urbano VIII, tendo que ir a Roma em 1633, para se retratar, para retratar seu trabalho que defendia o heliocentrismo. Houve um julgamento, ficou assim, ele lá explicou, mas não o condenaram, e até haver um segundo julgamento. O segundo julgamento foi chamado de novo para depor, porque ele escreveu um livro chamado Diálogo, que esse livro não foi bem recebido pela igreja, tá? E aí esse livro, Diálogo, que eu vou falar alguma coisa sobre ele, é que ele foi condenado pela Igreja Católica devido a esse trabalho chamado Diálogo, tá? Nesse trabalho, Diálogo, que o condenou no segundo julgamento na igreja, ele apoiava Copérnico e propôs um novo conceito na cosmologia. E nesse trabalho aí que pegou, que nesse trabalho, além dele propor um novo conceito da cosmologia, após defender o heliocentrismo, ainda criticou a autoridade da igreja, defendendo a autonomia da ciência. Aí que ferrou mesmo. Segundo Copérnico, os astros são eternos, circulares e uniformes. Segundo Copérnico, tá? Giram em torno do Sol e a ordem de acordo com a distância estão Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter e Saturno. Eu não falei Netuno e Plutão, porque a gente aprende na escola. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Netuno e Plutão não aparecem na lista de Copérnico, porque eles só seriam descobertos entre 1841 e 1930, tá? Bom, voltando
para a igreja que condenou Galileu e condenou o heliocentrismo. Ela, na hora de defender o geocentrismo, que a Terra era o centro, ela cita, né, referências bíblicas que vão, segundo a igreja, contra o heliocentrismo. Por exemplo, vou falar algumas só. Em Eclesiastes é considerado o livro escrito por Salomão, né, filho de Davi. Em Eclesiastes tem uma frase assim que eles falam que defende a terra como centro. O sol nasce, o sol se põe e corre para seu lugar onde nasce. Quer dizer, não tem nada a ver dos astros rodarem em volta dele. Josué também na Bíblia afirma: o sol fica parado em Gibeão. Bom, então muitas referências bíblicas tentam defender o geocentrismo e condenar o heliocentrismo, tá? Porque essa teoria considerada contrária aos textos bíblicos e que a Bíblia era autoridade sobre a fé 100%. Só que o Galileu dizia que tem autoridade sobre a fé, mas não deve ter autoridade sobre a ciência. Isso que o condenou, tá? Bom, no início de 1616, Galileu teve que ir de novo a Roma, onde o Monsenhor Francisco Ingoli lhe mostrou um ensaio com 18 argumentos físicos e matemáticos contra o heliocentrismo, tá? Em fevereiro, isso foi em janeiro de 1616. Em fevereiro, no mês seguinte, uma comissão da Inquisição, da Santa Inquisição, declarou o heliocentrismo tolo, absurdo, em filosofia e herético, pois contradiz explicitamente, em muitos termos, o sentido da Sagrada Escritura. Então, a Inquisição não aceitou. A Santa Inquisição, que mandava para a fogueira quem era contra, né, os dogmas da igreja. Então, às vezes, para eles afirmarem, né, ou para eles dizerem que realmente são contra esses dogmas, às vezes eram até torturados, tá? Bom, na década seguinte, Galileu foi afastado se afastou dessa controvérsia, porque ele viu, através desses encontros lá em Roma, ele viu que ele sobrar para ele que ele iria para a fogueira, pela Inquisição. Então, o que ele fez? Ele, na década seguinte, ele se afastou dessa controvérsia, tá? Mas, em 1623, Urbano VIII virou Papa. Urbano VIII virou Papa. E ele era um amigo e admirador de Galileu. Então, foi aí que ele começou a defender o sistema heliocêntrico. O que o levou, começou a defender, porque o Papa era amigo dele, seu admirador. Isso levou, de novo, a ser chamado a Roma para se defender. Porque o próprio Urbano VIII, ele não gostou do que ele escrevia, que a igreja não tinha que se meter com as ciências, tá? Bom, então, teve um julgamento onde um inquisidor o acusou. Mas ele disse, para se defender, porque senão iria para a fogueira, que ele, desde 1616, manteve a promessa do último encontro em Roma de não afirmar, né, aquelas teses que ele defendia. Ele se manteve essa promessa, ficou à parte, não defendeu, ficou completamente neutro. Bom, o inquisidor o ameaçou de tortura para ele confessar que nessa década ele defendeu o heliocentrismo.
E ele afirmou que não, que ele ficou neutro, que ele ficou na dele, que ele ficou, ele cumpriu a promessa de não manter nenhuma opinião. Então, sua sentença foi: Galileu, olha só a sentença dele. Galileu é suspeito de heresia, mas não é acusado de heresia. Por isso, não enfrentaria punições corporais, porque havia torturas. Mas ele foi obrigado a abjurar, amaldiçoar e detestar suas opiniões. E ele, para não morrer, né? Dizem, né? Aí há muitas controvérsias. Ele disse que estava neutro, que ele estava afastado. Então, não se sabe se porque o Papa tinha sido um cardeal muito admirador dele, ou se foi porque ele disse que ficou uma década sem se mostrar contrário ao geocentrismo. Isso aí é uma polêmica muito grande. Bom, então ele foi suspeito de heresia, condenado como suspeito de heresia, mas não acusado de heresia. Então ele foi condenado à prisão formal, à prisão. Logo depois comutada para a prisão domiciliar, onde ele ficou o resto da vida em prisão domiciliar, tá? Tudo isso aconteceu em 1633. Naquele trabalho que eu falei, que ele disse que a igreja não tinha que se meter, né, nas coisas da astronomia, das ciências, esse livro, esse diálogo, foi banido, assim como todos os seus trabalhos escritos por ele. Inclusive, aqueles que ele viesse a escrever, eles iriam todos para o índex, os livros condenados, tá? Foram proibidos, tá? Bom, curiosidade. Em 1911, houve uma restauração na masmorra onde Galileu ficou encarcerado antes dele ter a prisão domiciliar decretada. E foi achado lá, escrito na parede, a seguinte frase: Eppur si muove. Eppur si muove. Não sei se fala assim em italiano, mas que se move, se move. Pode ter sido ele ou não, mas virou lenda que ele escreveu, quer dizer, ele negou que ele defendia, mas ali naquela escrita ele afirmou que se move, quer dizer, o Sol, os planetas se movem em volta do Sol, sim. Bom, na sua prisão domiciliar, ele escreveu mais 2 obras. Essas 2 obras foram um resumo do que ele havia feito nos 40 anos antes. Durante os 40 anos que ele defendeu Copérnico. Então, ele fez um resumo em 2 livros. Foi publicado pela primeira vez nos Países Baixos para evitar censores, mas bem depois, tá? Bom, o Galileu Galilei foi muito elogiado por Einstein, tá? E ele teve o nome de tem um planeta que recebeu o nome de Galileu, e tem um asteroide que recebeu o nome de Galileia, em homenagem a ele. Bom, como é que ele morreu? Ele ficou cego em 1638 e sofria de hérnia e insônia dolorosa, tá? Ele foi até mandado para uma consulta em Florença, foi até admitido essa consulta, mas ele acabou morrendo com problemas cardíacos e com muita febre aos 77 anos, em 1642, tá? Como eu falei, as obras foram para o índex, mas em 1835 elas foram tiradas do índex. Em 1939, o Papa Pio XII, tá, disse que ele era um herói, o herói mais audacioso da pesquisa. E em 1992, o Papa João Paulo II disse: teólogos que condenaram Galileu não reconheceram a diferença entre a Bíblia e sua interpretação. E vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!